Então vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra, Pai, mais uma vez, e nós nos colocamos, Deus, como sedentos e necessitados dela. Senhor, ela é alimento para a nossa alma, Deus, é ela que nos transforma, é ela que nos edifica, é a Tua palavra, Senhor, que faz com que nós tenhamos uma vida orientada para a Tua glória, Pai. Então, Senhor, opera essas verdades em nosso coração hoje, que Teu Espírito Santo, ó Pai, faça essas verdades lançadas hoje, essas sementes brotarem, amadurecerem, ó Deus, porque são temas tão importantes, ó Pai, que nós temos visto ao longo desses domingos. Amar aquilo para o qual Cristo deu a sua própria vida, amar a igreja, amarmos os nossos irmãos, vivermos igreja, sermos igreja de forma intencional, Senhor. Nós sabemos quantos obstáculos, ó Pai, nós podemos encontrar nessa caminhada, porque afinal nós não somos nem um pouco perfeitos. Ó Deus, mas que a Tua palavra seja apesar de nós, que a Tua verdade seja apesar dos problemas e obstáculos, que nós possamos, através dela, mais uma vez hoje, renovar a nossa esperança e olhar com alegria para a igreja de Cristo Jesus, Deus. Amém. Irmãos, então nós estamos nessa jornada tão importante e eu espero que, assim como eu, você também tenha notado o quanto que os temas que a gente tem discutido, o quanto que os textos em que a gente tem conversado neles têm sido, sabe assim, tão importantes para a nossa vida como igreja, para nos dar um norte de como nós temos que olhar para a igreja, viver igreja, sermos igreja, apesar de todos os obstáculos que nós encontramos na igreja. E domingo passado nós falamos sobre o tema servir. Amar a sua igreja é servir a sua igreja. Vimos o quanto que isso é importante para a edificação do corpo de Cristo, que Deus, Ele nos salva assim de forma individual, mas Ele nos coloca em um corpo para vivermos nesse corpo. Então, embora Deus nos salve individualmente, mas o desenvolvimento da nossa salvação, ela se dá em comunhão com os nossos irmãos. Ela se dá na mutualidade, na reciprocidade, na nossa troca, nos relacionamentos, na unidade, na comunhão. Nesse servir que nós realizamos aqui agora durante o culto uns aos outros. Mas, meus irmãos, nós não podemos olhar para o serviço como um ponto final em si mesmo. Não adianta a gente servir pelo servir. Não adianta a gente se relacionar apenas com uma estrutura. Não é verdade? Se a gente participa disso aqui apenas nos domingos e a gente não se dá a vida comunitária, nós estamos servindo a uma estrutura, e esse não é o objetivo do cristianismo, esse não é o objetivo de Deus em nos salvar. Nós não podemos servir a uma estrutura, nós temos que servir uns aos outros. Então, meus irmãos, embora o serviço seja um ponto essencial da vida cristã, e nós temos sim que olhar com isso
com grande importância para o nosso desenvolvimento da salvação, mas não tem um ponto final em si mesmo, ele desemboca. O serviço ele precisa desembocar em uma vida de cuidado, em uma vida de relacionamentos comunitário, onde a igreja inteira ela se pastoreia. Vocês já pensaram nesse sentido? A igreja inteira ela precisa se pastorear, a igreja inteira ela precisa se cuidar. Por isso que o serviço como um ponto final em si mesmo é algo pecaminoso. Nós não podemos olhar para o serviço como algo relevante em nossas vidas se ele não desembocar em uma vida de relacionamentos. E nós somos desafiados a viver isso na nossa fé cristã. Então, hoje, nós vamos olhar exatamente para isso. Para aquilo que o serviço precisa fazer em nossas vidas. Onde nós vamos olhar para os nossos irmãos no sentido de cuidar uns dos outros. E a gente vai ver mais sobre isso. E essa carta aqui de Gálatas, meus irmãos, ela é muito importante nesse sentido, porque Paulo está lidando aqui com um problema muito crítico que estava atacando as igrejas da Galácia naquele momento. Falsos pastores, com um ensino judaizante, estavam adentrando essas igrejas e ensinando aqueles cristãos recém-convertidos, igrejas recém-plantadas, ainda não em um nível de maturidade, né? Mas igrejas que estavam sendo seduzidos por um tipo de ensino judaizante, onde eles ensinavam que não bastava você ser cristão, você tinha que ser também judeu. Você tinha que aderir à obediência das leis para ser aceito por Deus. Você tinha que realizar o rito da circuncisão para ser aceito por Deus. E aí Paulo ele reage com firmeza. Quando a gente, ali no capítulo 1, a gente já vai ver Paulo falando, ó Gálatas insensatos, né? Vocês estão ficando loucos. Quem foi que seduziu vocês? Quem foi que os induziu a pensar dessa maneira, a voltar de novo para a escravidão da lei? Ele está falando, não é obedecendo à lei, não é realizando a circuncisão que nós somos aceitos por Deus, porque a salvação ela não é um prêmio pela nossa obediência, a salvação ela se dá pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não é um prêmio. A salvação ela se dá à medida que nós confiamos em Cristo. Então, meus irmãos, para entender essa crise em Gálatas aqui, imagine comigo dois cenários entre pai e filho. O primeiro cenário é o cenário da lei, onde o pai ele chega para um filho que está prestes a sair de casa, vai na casa de amigos, e o pai fala, olha filho, você sabe, né? 10 horas da noite eu preciso que você esteja em casa, não passe desse horário. E aí o filho fala, tá bom papai. E 10 horas da noite ele chega em casa, ele cumpriu a regra. Mas ele cumpriu a regra, e para isso não necessariamente ele precisa conhecer o pai, se relacionar com o pai. Mas aí tem um segundo cenário, o cenário do relacionamento, onde o pai diz, filho, você sabe, né? Você conhece o meu coração, você sabe da minha vontade. Sim, papai. E o filho sai e volta, e 10 horas da noite ele chega em casa. Mas perceba a diferença, um obedeceu a uma regra, o outro conhece o coração e a vontade do pai. Então, é nesse cenário que a carta de Gálatas é estabelecida. Em Gálatas 3, 23 e 25, você pode acompanhar na sua Bíblia. Gálatas 3, 23 a 25, Paulo fala assim, que a lei, ela se tornou o nosso guardião, ou talvez na sua tradução esteja a palavra aio, ou pedagogo, né? Se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião ou ao aio. Então a lei, Paulo está dizendo aqui, funcionou como esse guardião, ou esse aio, ou esse pedagogo. E a palavra que nós encontramos aqui do grego para guardião ou aio, é exatamente a palavra paidagogos, ou seja, aquele escravo que era responsável dentro de uma família de conduzir a criança até a maturidade, de ensinar ela, de corrigir os comportamentos dela, para que ela fosse direcionada em um caminho de maturidade. Mas agora Paulo está falando, olha, agora Cristo veio, nós não precisamos mais de um pedagogo, de um aio, de um tutor.
Agora Cristo veio, nós vivemos agora como filhos amadurecidos, nós vivemos agora como filho do segundo cenário, como filho que conhece a vontade do Pai. Então Paulo usa essa metáfora, meus irmãos, para dizer para a gente, olha, a lei, ela teve o seu papel, o papel de conduzir o povo de Deus até Cristo. A lei, o que a lei faz para nós, irmãos? Quem fez o catecismo? Qual é o propósito, o objetivo da lei? Mostrar a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade. Mostrar que nós sempre vamos tirar 0 na prova e nós nunca vamos conseguir agradar a Deus e conquistar a salvação através de obediência. Mas então a lei, como esse pedagogo, ela nos pega pelas mãos e nos apresenta Cristo Jesus. Nos mostra a necessidade de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, Filho de Deus. Em Cristo Jesus nós alcançamos a maturidade, Mas aí então surge uma outra questão. Então, se nós não temos mais lei, se nós não temos a obrigação, aliás, de obedecer à lei, então nós podemos viver da forma que a gente quiser? E aí Paulo, em Gálatas 5:1, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, meus irmãos, a liberdade cristã não pode ser confundida com libertinagem. A liberdade cristã ela não pode ser confundida com a liberdade para que a gente venha saciar, satisfazer todos os desejos da nossa natureza caída. Mas a liberdade cristã é agora o quê? A liberdade de andar no Espírito. A liberdade de andar no Espírito, porque antes, como que era a nossa situação? Nós éramos escravos do pecado. Então, meus irmãos, qual é a evidência que nós andamos no Espírito, que Paulo apresenta para a gente aqui em Gálatas? Qual é? É a evidência de que nós cuidamos uns dos outros. Se você passar o olho rápido, você sabe aí em Gálatas capítulo 5, Paulo vai tratar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vai desembocar no capítulo 6, ou seja, nós somos salvos para a liberdade, para viver no Espírito Santo, Mas, e o Espírito desenvolve esse fruto em nós, para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente não fique mais escravos das nossas próprias vontades, vivendo para nós mesmos, mas agora dentro de um propósito muito maior para a nossa existência. Nós, então, somos agregados a um corpo que se chama igreja, para que a gente, olhando além da gente mesmo, a gente possa alcançar o outro na nossa jornada. E, então, o Espírito, ele faz automaticamente que a gente se importe com os outros, que a gente cuide dos outros. Então, a vida do Espírito, meus irmãos, é sempre isso. A gente vai ver isso até o final dessa série, que são mais 2 mensagens. A vida no Espírito é sempre vida em comunidade. A vida no Espírito é sempre vida dentro de um corpo que se chama igreja. Então, o texto de hoje vai nos ensinar que a maior evidência de uma fé real não é o cumprimento de ritos, não é servirmos a uma estrutura, não é termos a liturgia de um culto como ponto mais alto das nossas vidas, embora seja um ponto essencial da vida cristã. Mas isso aqui precisa desembocar nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, no cuidado mútuo. Então, nós vamos ver que o Espírito nos dá a capacidade de restaurar o que caiu, carregar os fardos uns dos outros, semear o bem na comunidade, não é? Como diz o apóstolo João lá na sua carta, ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê, se não ama o seu irmão que está do seu lado. Então, aqui Paulo, meus irmãos, não está exortando os Gálatas e a gente também a somente termos um comportamento moral, uma ética melhor. Não é só sobre isso. Ele está mostrando as evidências de uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, ali no versículo 1, o nosso primeiro ponto da nossa reflexão, que vai até o versículo 5, que é o ministério da restauração. Hoje é só 2 pontos apenas. Do verso 1 ao verso 5 é o ministério da restauração. E ali no verso 1, se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar ali a palavra surpreendido. Por que essa palavra surpreendido aparece aqui? Ele diz, irmão, se alguém for surpreendido em algum
pecado. Ou seja, o termo surpreendido aqui fala de um pecado que essa pessoa cometeu. Mas alguém que é surpreendido em um pecado, então Paulo está falando de um pecado que não é rotineiro da vida dessa pessoa, mas no sentido de que o pecado tem o poder de nos surpreender. O pecado tem o poder de surpreender os cristãos, meus irmãos. Por quê? Se por um lado nós somos salvos em Cristo, se por um lado nós andamos em liberdade no Espírito, se por um lado nós buscamos uma vida de santidade todos os dias, por outro lado, ainda, infelizmente, até o dia da glória, né, ainda nós estamos amarrados nessa nossa velha natureza que ainda tem o peso do pecado, que ainda tem a marca do pecado. Por isso que nós lidamos todos os dias e nós sabemos como nós podemos ser surpreendidos pelo pecado. Nós lidamos com a nossa natureza, nós lidamos com o diabo, nós lidamos com a cultura do mundo, né? Então, todos nós, dentro da igreja, nós estamos em pé de igualdade com relação a pecados. Todos nós. Então, por isso, meus irmãos, nessa situação, nessa realidade, nós como igreja, se estamos em pé de igualdade todos com relação ao pecado, nós temos esse ministério da restauração nos dado pelo próprio Deus. Tiago 5, 19 e 20, ele vai falar desse ministério lá na sua carta. Ele diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a grande pergunta é: quem deve ir restaurar esse irmão? E Paulo responde aqui na sequência do versículo 1. O que ele diz? Vocês que são espirituais. Quem são esses espirituais? Quem que Paulo está falando? Meus irmãos, está falando da gente, de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ou seja, agora vocês têm o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O amor. Agora vocês andam no Espírito, agora vocês são chamados de espirituais. Então agora vocês têm o poder de resgatar esse irmão que caiu. Então perceba, irmãos, mais uma vez, espirituais não é um grupo seleto dentro de uma igreja, isso não existe. Por isso que não deixe a responsabilidade para os presbíteros, não deixe a responsabilidade para os líderes. A responsabilidade de resgatar o que caiu é de quem? De todos os que são espirituais, de todos nós, salvos por Cristo Jesus. Então, agora, se você é salvo em Cristo, você tem o fruto do Espírito, você tem poder suficiente em você, motivação suficiente em você, para resgatar aquele que foi surpreendido pelo pecado. Mas, a preocupação de Paulo não é somente com aquele que caiu, mas é também com aqueles que vão ao resgate da pessoa. É com aqueles que estão ao redor da pessoa. Por quê? Porque lidar com o pecado, meus irmãos, sem uma total dependência do Espírito Santo, pode fazer com que a gente tenha um fracasso total também. Mas qual é o principal papel, então? Porque quando nós falamos de resgatar o que caiu, nós estamos falando sobre disciplina eclesiástica, né? Algo muito importante para a vida da igreja. E qual é o papel, então, da disciplina eclesiástica? Vocês lembram lá de Mateus 18, 15 a 17? Vocês lembram? Lá que fala, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Né? Se ele não se arrepender, leve um outro irmão. Se mesmo assim ele não se arrepender, coloque diante da igreja. Se ele não se arrepender, tem todo um processo, né? Por que tem todo esse processo? Por que Paulo fala aqui também dessa questão de resgatar o irmão que caiu? Porque não é para pôr mais peso. Qual é o objetivo? O objetivo é restaurar. É restaurar o irmão que caiu à condição que ele estava antes da queda. Então, não é para pôr mais peso, não é para pôr fardo, mas restaurar, não é? Aquele que pecou. Então, como que a gente, por exemplo, coloca mais peso em alguém que pecou? Como que a gente faz isso? Quando você fica sabendo de um irmão, de uma irmã que caiu, aí você chega, meu irmão, você pecou, não é? Eu não acredito que você pecou, que vergonha! E agora? Se a igreja souber, a gente trata as coisas, né? A igreja precisa saber, né? E aí, se a igreja souber, como é que você vai aparecer lá? Como é que você vai lidar com isso?
Qual que vai ser a sua atitude agora perante isso? O que a gente faz, meus irmãos, quando a gente vai de encontro a alguém que pecou e reage assim? Nós estamos colocando mais peso, mais fardo. Mas para a gente agir, então, com graça e oportunidade de restaurar, como é que a gente faz? Irmão, irmã, você pecou. Isso é grave. Mas olha, vem cá. Eu quero te dizer que ainda tem oportunidade de arrependimento. Não é? Eu quero te dizer, olha, Cristo está de braços abertos para te receber. Deus Pai tem perdão infindável, as suas misericórdias não têm fim. E aí a gente não vai falar, olha, o que você vai fazer com isso agora? Não, olha, você está disposto, eu quero andar contigo. Vamos andar para a restauração, vamos andar para uma vida de arrependimento e transformação. E aí o que a gente faz? A gente não abandona. Claro, algo que eu sempre costumo dizer, a gente só vai até onde a pessoa permite, mas a gente precisa dar a oportunidade da pessoa querer ser tratada, da pessoa querer se arrepender, buscar o arrependimento, aliás, ser perdoada, ser inserida de volta à vida do corpo da igreja. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos lá, eu estou contigo, tem perdão, tem graça disponível, tem uma vida de transformação, vamos, nós estamos contigo. Então, nós oferecemos a essa pessoa, nós aliviamos o peso dessa pessoa. A pergunta para a gente é, então, meus irmãos, quanto nós estamos andando no Espírito? Quanto nós estamos sendo espirituais? Quanto que para ser espirituais nós estamos mortificando o nosso pecado todo dia? Quanto nós estamos nos dedicando à palavra de Deus? O quanto que isso está nos levando ao ministério da restauração? Então, perceba, o texto aqui nos dá a oportunidade de, em amor, confrontar aquele que pecou, para que o objetivo seja a restauração espiritual. E aí Paulo diz como que nós devemos fazer isso. Ele diz, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Está no verso 1 ainda. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura ou com mansidão. Olha só, Paulo já fala sobre esse fruto, lá em Gálatas 5:23. Ele fala sobre isso, sobre a mansidão. Então, a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, dentro desse contexto, ela não se dá quando a gente expressa a nossa raiva perante aquele que pecou, não. Isso demonstra uma vida que não é controlada pelo Espírito, mas a verdadeira espiritualidade perante alguém que pecou, ela se dá quando a gente confronta com o espírito de mansidão. Então, nós somos aqueles que são espirituais, são verdadeiramente mansos. E Paulo vai falar, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Tentado pelo quê? Justamente pelo pecado em que essa pessoa está sendo confrontada. Então, percebe? Olha só, nós temos que ter cuidado com o nosso coração em relação ao nosso irmão. O restaurador, ele precisa, então, agir sempre com mansidão e cautela. Não é simplesmente falar aquilo que quer falar na hora em que quer falar, não. A gente precisa agir com sabedoria. Falar as palavras certas, ou seja, falar o que precisa ser dito, no tempo que precisa ser dito, na hora que precisa ser dito, e com muita sabedoria. Porque nesse processo, meus irmãos, a gente aprende que nós não somos imunes à queda. E o que isso faz com a gente? Tira de nós qualquer margem para orgulho dentro do nosso coração. Tira da gente qualquer possibilidade de nós nos considerarmos melhores ou superiores àquele que caiu. Mas um dia nos vemos sendo tentados pelo mesmo pecado. Mas olha só o paralelo entre o capítulo 5 e 6 aqui. Porque Paulo vai falar da lei de Cristo e também sobre o carregar fardos. Corre os seus olhos ali para o versículo 6 do capítulo 5. Paulo diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o quê? A fé que atua pelo amor. Agora, versículos 13 e 14 do capítulo 5. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, olha só. Sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Agora vai para o versículo 2 do capítulo 6. Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo?
É o amor, é a lei do amor. Porque Cristo foi aquele que nos amou quando ninguém mais nos amaria. Cristo foi aquele, meus irmãos, que entregou a sua vida por nós. João 13:34, ele diz, né? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, qual é o nosso principal papel como comunidade cristã, irmãos? Amarmos uns aos outros. Aqui nós temos a nossa missão diária como cristãos. Nós temos que amar a estrutura? Amar a estrutura, servir a uma estrutura, amar a escala, servir uma escala? Amar os nossos ministérios? Não. Primeiramente, nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, porque o serviço não vai fazer sentido se a gente servir apenas uma estrutura, mas ele faz sentido quando nós se damos, quando nós nos aproximamos, quando nós amamos uns aos outros. Então, aqui nós temos a nossa missão diária como cristãos. E quais podem ser esses fardos que Paulo fala aqui? Talvez um problema pessoal, conjugal, um problema financeiro, físico, talvez um pecado, né? Consequências de um pecado, às vezes até um pecado que já foi tratado, mas que essa pessoa precisa lidar ainda com essas consequências ao longo da sua vida. Tudo isso aqui, meus irmãos, são fardos. E para ajudar esses irmãos a carregar os seus fardos, nós precisamos nos achegar a esses irmãos com duas atitudes práticas. Primeiro, nós precisamos ser intencionais. Intencionais. Nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Precisamos deixar a nossa zona de imaturidade. Porque nós só vamos criar maturidade, nós só vamos edificar uns aos outros, à medida que, de forma intencional, eu procuro os meus irmãos para estabelecer relacionamentos. Porque ninguém identifica problema do outro se vive de forma isolada. Não é verdade? E ninguém vai identificar os seus problemas também se você viver de forma isolada. Quando nós nos isolamos e nós não aparentamos, nós não queremos mostrar os nossos problemas e as nossas falhas para a igreja, nós não estamos dando a oportunidade da igreja amadurecer. Vocês sabiam disso? Ah, mas pastor, é muito difícil, eu não sei, nem todos têm maturidade. É verdade. Irmãos, pessoas vão errar com a gente? Vão. Pessoas vão falhar com a gente? Vão, a começar por esse que vos fala. Nós somos pecadores, irmãos, falhos, limitados, nós não temos toda a sabedoria celestial necessária para lidar com todos os problemas da vida uns dos outros. Mas, por isso, nós não vamos dar a oportunidade dos nossos irmãos crescerem? Não, nós não podemos olhar a vida cristã através de uma ótica errada, mas dar a oportunidade, sabendo, tendo a consciência que pessoas vão errar com a gente e nós vamos errar com outros também. Mas nisso nós estamos dando uma oportunidade, sendo intencional, para que pessoas se relacionem com a gente se relaciona com pessoas, então nós tenhamos esse cuidado mútuo. E um segundo ponto, se já caminhamos com pessoas, então nós precisamos ter algo muito importante também. Nenhum problema é pequeno demais. Já perceberam isso? Que nós temos essa tendência de diminuir os problemas dos outros? Nós temos a tendência de diminuir os fardos dos nossos irmãos, porque é algo que para a gente não é nada, mas para o nosso irmão pode ser um verdadeiro peso real. Então, a partir do momento, meus irmãos, que a gente começa a caminhar com pessoas, a gente aprende a se colocar no lugar dessa pessoa, a gente começa a sentir as dores dela, e isso vai exigir da gente algumas coisas. Por isso que é sair da zona do conforto. Não é? Vai exigir da gente ter tempo, escutar, ter compaixão. Escutar é muito importante, a gente tem pressa para dar respostas, né? A gente não é obrigado a dar resposta, irmãos. Tá? Não se sintam pressionados nisso. Você não é obrigado a dar resposta a tudo que chega para você. Mas a gente pode ouvir, orar e junto buscar uma solução. Então é preciso ouvir, ter sabedoria para falar, ter compaixão, ter paciência, e assim, nesse processo de ajuda mútua, de cuidado mútuo, a gente compartilha o peso de maneira prática, com coisas que nós e os nossos irmãos não conseguiriam carregar sozinhos. Então, seja um peso emocional, espiritual, financeiro, material, familiar e tantas outras coisas.
O que nos mostra aqui, meus irmãos, nesse texto é o amor cristão. Então, o amor cristão ele não é algo intelectualizado. O amor cristão, você não ama o seu irmão e sua irmã simplesmente porque você entende o Evangelho. Você não ama o seu irmão e a sua irmã simplesmente porque você foi à igreja e ouviu uma boa pregação sobre amor cristão. Você ama o seu irmão e a sua irmã quando você se disponibiliza a cuidar e a ser cuidado. Você ama a sua igreja quando você se disponibiliza a não se isolar, mas viver a vida comum do corpo. O amor cristão, meus irmãos, ele é prático. Não à toa Jesus, no Getsemane, ele sentindo amor pela igreja, mas ele não estava com nenhuma vontade naquele momento de ir para a cruz. Embora o seu desejo sempre fosse obedecer o Pai. Ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa vontade não é de amar. Por isso que amor não envolve necessariamente sentimentos, mas é uma escolha diária, intencional, de nos relacionarmos e escolher carregar os fardos e deixar os nossos irmãos carregar os nossos fardos. O amor cristão, ele não é sentimental, não é intelectual, ele é nas mãos, ele se dá nas mãos, ele se dá nos nossos pés, né? Amém? Aí o verso 3, então, Paulo fala: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, Paulo está tratando dessa questão aqui tão complicada para a gente, que é a questão do orgulho. E quais são as evidências de uma pessoa ser orgulhosa? É aquilo que a gente já vem falando há muitos domingos. Parece que Paulo está falando intencionalmente, exatamente daqueles que não vivem a vida comum da comunidade, que não se interessa pelo cuidado mútuo na vida da comunidade. Paulo está dizendo, meus irmãos, que aqueles que não se interessam pela vida comum, que não buscam sair da sua zona de conforto, que não são intencionais nesse sentido, são pessoas orgulhosas porque estão se colocando acima da vida da comunidade, estão se colocando acima da vida dos seus irmãos, estão se colocando como superiores diante dos problemas dos seus próprios irmãos. Então é alguém que está em um nível superior, não consegue se envolver com ninguém e vive a vida cristã de forma isolada. Aí no verso 4 ele vai dizer, mas que cada um então examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, não se compare com o seu próximo. Olhe a sua vida através das lentes do Evangelho. Olhe sua vida através do Evangelho, porque ali você vai descobrir aquilo que você era antes de Cristo Jesus. E antes de Cristo Jesus nós éramos o quê? Perdidos. Né? Nós éramos necessitados de Cristo Jesus, mas agora que você entende quem você é em Cristo Jesus, nova criatura, liberto de uma vida amarrada no poder do pecado, podendo viver na liberdade do Espírito, se dar para os outros, então por isso nós já temos, meus irmãos, motivos mais do que suficiente para não carregarmos orgulho em nossas vidas. Então Paulo nos alerta aqui, você vê um irmão caído, você luta contra a tentação de achar que jamais você cairia naquele pecado. Você luta com a tentação de que você é superior àquele irmão. Então, a gente precisa ter humildade nesse processo mútuo de cuidado dentro da igreja. Porque se não tivermos humildade, irmãos, nós vamos ser sempre superiores e sempre vamos ter motivos de sobra para não nos relacionarmos com os outros irmãos. E aí, no verso 5... vamos terminar esse primeiro ponto. Paulo fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. E aqui parece que ele contradiz o versículo 2, né? Porque no verso 2 ele diz, levem as cargas uns dos outros. Mas aqui no verso 5 ele diz que cada um agora leve o seu próprio fardo. Mas é uma aparente contradição. Por quê? Porque no verso 2, para fardo, ele usa a palavra baros, que significa um fardo pesado. Aquele fardo que você não consegue carregar sozinho. Por exemplo, um luto, um esgotamento emocional, espiritual. Problema que você não consegue lidar sozinho, e aí você precisa da ajuda de outras pessoas. Mas aqui no versículo 5, para a palavra fardo, ele usa uma outra palavrinha, que é a palavra portion, ou seja,
a sua mochila de deveres, é a sua responsabilidade, a sua obrigação, daquilo que você tem que cumprir diante de Deus e diante das pessoas. Por exemplo, eu fico desempregado, e eu não consigo encontrar um emprego, eu distribuo currículos, eu ligo, eu vou atrás, e isso começa a se tornar um fardo muito pesado para mim, e eu fico desesperado, não é? Porque aí eu não tenho mais dinheiro para comprar comida, não tenho mais dinheiro para pagar a conta de energia, conta de água, isso começa a me desanimar, sugar minhas emoções, eu entro numa depressão, suga meu espírito, e eu fico triste, e aí o que acontece? Irmãos vão me olhar, vão se achegar a mim, perto de mim, e eles vão ver o que está acontecendo, e de repente, sabendo das minhas necessidades, eles vão no mercado e fazem uma compra para 1, 2, 3 meses. Os irmãos se aproximam de mim, vendo as minhas dificuldades, e eles pedem os meus boletos de água e energia. E eles pagam os meus boletos de água e energia. Né? Os meus irmãos, vendo a minha necessidade, eles fazem com que o meu fardo se torne mais leve de carregar, para que aí assim, eu estando melhor e mais preparado, com menos preocupações, então eu possa ir atrás de um emprego. E aí, então, Deus me agracia com um novo emprego, com um novo trabalho. Agora, é a responsabilidade de quem acordar cedo no outro dia e trabalhar diligentemente. Não é dos meus irmãos. Eles ajudaram a carregar o fardo que estava muito pesado, mas agora eu tenho o meu próprio fardo. Eu tenho uma responsabilidade diante das pessoas, diante da minha casa, diante de Deus, e aí, então, agora eu carrego o meu próprio fardo. Então, meus irmãos, não serão os meus irmãos. Eu tenho essa responsabilidade. Entenderam a diferença entre o verso 2 e o versículo 5? Então, nós ajudamos uns aos outros com fardos que são pesados demais para carregar sozinho, mas a gente se responsabiliza perante Deus e as outras pessoas. Então, nós somos chamados como igreja a carregar os fardos uns dos outros, mas também temos as nossas responsabilidades. A gente precisa crescer em maturidade cristã, precisamos ser mais espirituais, precisamos ser mais maduros perante Deus e perante as outras pessoas. Esse é o ministério da restauração que Paulo apresenta aqui para a gente nos 5 primeiros versículos. Mas se a gente é orgulhoso, como viver isso? Se a gente é orgulhoso, as pessoas não vão saber dos nossos problemas, e a gente não vai saber dos problemas das outras pessoas. Mas se andamos no Espírito e somos humildes, o que acontece? A gente carrega fardo dos outros, outros carregam os nossos fardos. Irmãos, vida de igreja não pode existir aquela frase, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Vida de igreja não pode existir aquela frase que o mundo usa tanto, né? Quem cuida da minha vida sou eu não lhe devo satisfação. Irmãos, olhe para essa mesa. Nós vamos participar dela daqui a pouco. Aqui é prova de que nós devemos satisfação sim uns aos outros. Porque o exame que Paulo nos leva a ter é para a gente discernir o quê? O corpo. Para a gente se arrepender dos nossos pecados, discernir o corpo. E então, participar da igreja. Participar da ceia, aliás, perdão. Então, por isso que não faz sentido a gente participar desse momento, se nós não temos vida comum no corpo. Por isso que a gente continua doentes espirituais, imaturos espirituais. Não é à toa, meus irmãos, que nós estamos participando da ceia todo domingo, porque ela precisa nos levar a uma profunda reflexão, não só a respeito dos nossos pecados, mas como o nosso pecado afeta a minha vida no corpo, como a minha indiferença afeta a minha vida no corpo, como a minha imaturidade pode trazer outros irmãos também a viver uma vida imatura. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós precisamos olhar para a igreja, amar a igreja de Cristo Jesus, embora seja difícil, porque também para Cristo não foi fácil, Ele deu sua própria vida, mas a gente não vai dar a nossa própria vida. A gente vai dar um pouquinho de tempo, de dinheiro, de bens materiais, vai gastar um pouquinho de gasolina, vai dar os nossos ouvidos, algumas palavras, mas a gente não vai dar a vida, pelo menos não aqui no Brasil, como Cristo deu. Então, meus irmãos, vida mútua, ela precisa ser olhada para a gente com muita responsabilidade. É para isso que Paulo nos chama aqui. Mas aí nós temos o segundo ponto, dos versos 6 a 10, que é semeando para o Espírito. Aí no verso 6, ele vai falar, e agora eu vou ter que trazer a sardinha para o meu lado, e me perdoem por isso, mas ele diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra,
compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, agora vocês têm que ter paciência comigo. Aquele que está sendo instruído, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, ou com aqueles que os instruem, né? Então, ainda dentro do cuidado, meus irmãos, Paulo fala agora de uma classe dentro da igreja, que a igreja precisa aprender a olhar para ela. É uma classe que sempre está disposta a ouvir, a orientar, a aconselhar, que sempre está disposta a cuidar, a caminhar, a zelar, a instruir, a ensinar a cada um da igreja. Mas é uma classe que, infelizmente, às vezes, sofre porque pouca gente o instrui, pouca gente o ensina, pouca gente cuida dela. De quem que Paulo está falando? Paulo está falando de si mesmo. Paulo está falando dos ministros, Paulo está falando dos pastores. Tem essa classe na igreja que às vezes ninguém está vendo e que às vezes está precisando de ajuda, de socorro, de apoio. E muitas vezes as pessoas não vêm. Por que muitas vezes as pessoas não vêm? Porque, irmãos, um dia, e aí eu culpo os próprios pastores por isso. Um dia, as pessoas passaram a acreditar que o pastor pastoreia no sentido de cuidar de todo mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é uma mentira. Mas o pastor pastoreia todo mundo no sentido de pregar a palavra. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, a instrução é na palavra, então o pastoreio é na palavra. Cuidar das pessoas, então, é responsabilidade de quem? Da igreja. A igreja cuida de si mesma. A igreja pastoreia a si mesma. A igreja, meus irmãos, para sermos uma igreja biblicamente saudável, precisa ser uma igreja que não dependa de um homem só. Mas é uma igreja que se cuida dentro de uma mutualidade, onde você não precisa somente da oração do pastor, da palavra do pastor, mas por causa dos seus relacionamentos. Eu não estou falando que você não pode procurar o pastor, tá? Não é isso que eu estou falando, tá? Mas por causa de um relacionamento comum, intencional, que nós desenvolvemos, você pode se achegar aos seus irmãos, e ali também você vai encontrar cuidado, orientação, ensino, acolhimento, conselho, né? E aí o que a gente vai viver? A lei do amor. Então, meus irmãos, a responsabilidade do pastor é essa: instruir na palavra. À medida que você partilha a palavra com a igreja partilha todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, o pastor pastoreia pessoas, pessoas pastoreiam pessoas também, né? E aí, então, nós temos uma igreja toda sendo pastoreada. Por isso que Paulo diz: compartilhem todas as coisas boas com aquele que o instrui. E a palavra compartilhar aqui é ter comunhão, ou seja, nesse caminho de santificação mútua dentro da igreja, existe um senso de comunhão entre aqueles que instruem e aqueles que são instruídos. Então, a igreja se beneficia do ensino. A igreja toda é pastoreada pelo ensino. E a igreja toda se pastoreia através do ensino. A gente vive isso no nosso grupo de comunhão, né? A gente vive isso nos nossos relacionamentos mais íntimos. A gente precisa buscar viver isso como igreja. Meus irmãos, isso é discipulado. Isso é discipulado. Discipulado não é você sentar com alguém uma hora por semana, ter uma cartilha com perguntas para responder. Não, isso não é discipulado, isso não tem nada a ver. Pode desembocar em um discipulado, mas o discipulado é isso, quando nós nos pastoreamos, quando nós nos cuidamos, quando nós nos desafiamos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nós se utilizamos da palavra para que tudo isso se torne real na vida da igreja. Amém? E aí Paulo vai linkar o verso 7, ele diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Parece que Paulo, fala algo aleatório, aqui está meio desconectado, mas não é isso. O se enganar aqui é central na carta aos Gálatas.
Porque os Gálatas estavam sendo enganados por falsas doutrinas, falsos pastores. Então Paulo fala para os Gálatas agora: vocês não têm comunhão com esses falsos pastores. Eles só querem abusar de vocês espiritualmente. Vai no verso 17 do capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Esses, falando daqueles os judaizantes, os falsos pastores, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros, não estão sendo verdadeiros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Que os verdadeiros pastores não querem que a igreja se interesse por eles. Os verdadeiros pastores, os pastores fiéis, são aqueles que de domingo a domingo não chamam atenção para si mesmos, mas chamam atenção para a necessidade de Cristo. São aqueles que ensinam as pessoas a olharem para o Evangelho e a crescer a partir do Evangelho, e não a depender de si mesmos. Então, no verso 7, aí ele continua. Ele diz assim: pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, as nossas escolhas sempre têm consequências. A gente não pode esperar resultados diferentes se a gente planta a mesma semente. Isso aqui não é autoajuda, Ou seja, se você plantar tomate, o que você vai colher? Tomate. Não tem como você plantar tomate e você vai lá, de repente, uma melancia. Isso aí não existe. A gente planta tomate e vai colher tomate. E, geralmente, a gente não vai ver o resultado da nossa semeadura em um curto espaço de tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você semear para a carne, parece que você quer mais rápido, Mas em um processo longo, você cai totalmente, você se afasta totalmente. E se você semear para a carne, isso traz consequências. Se você não se arrepender de seus pecados, se você não restaurar o seu relacionamento com quem precisa, se a gente não se esforçar para recuperar quem caiu, se a gente não se aplicar no estudo da palavra, se a gente não se aplicar para viver a vida comum da igreja, se a gente não andar mais próximo de Cristo, nós vamos colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se a gente investe tempo para crescer espiritualmente, se a gente vive a vida comum da igreja, se a gente caminha com pessoas, ajuda pessoas, se a gente restaura relacionamentos, se a gente cuida melhor da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos, o que nós estamos fazendo com isso? Andando no Espírito, colhendo para a vida eterna. E a pergunta para a gente aqui então é: o que você pode começar a plantar a partir de hoje? De hoje. Esquecer tudo aquilo que você vinha vivendo até então. Mas olhando para esse texto, para esse desafio que nós temos agora, esse cuidado mútuo, então começar a plantar não para a sua carne, mas para o Espírito, e responder para si mesmo: o que eu posso começar a plantar a partir de hoje? Qual é o irmão que você pode resgatar hoje? Qual relacionamento você pode restaurar hoje? De quem você pode cuidar hoje? Como você pode se aproximar mais de Deus hoje, entendendo o que Ele fez pela sua vida em Cristo Jesus? E assim viver a vida comum da igreja. E no que você pode começar a colher, a plantar hoje para o Espírito? E aí no verso 9, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ou seja, meus irmãos, o que nós temos aqui não é simples de viver. Eu preciso concordar com vocês. Não é simples para mim, não é simples para ninguém que está aqui nesse auditório. O que nós temos aqui é um grande desafio. É um grande desafio. É por isso que Paulo fala assim, no tempo certo. Não é no tempo que a gente quer. Paulo já sabia que ia ser um grande desafio a gente viver isso aqui da vida cristã. Que a gente pode até desanimar ao praticar isso aqui, porque muitas vezes a gente não vai enxergar resultados. Às vezes, o resultado não é nem você que vai ver, mas é o testemunho que a tua morte vai dar, através do Cristo que vai ser glorificado a partir daquilo que você viveu e do testemunho que você deu. Às vezes a gente não vai ver aqui os nossos frutos, mas o que falo para a gente? Não desanimemos, não podemos desanimar. No tempo certo o fruto vem, porque a glória não é nossa, é de Cristo. Por isso, verso 10, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo amarra isso aqui, dizendo mais uma vez, o amor cristão é um amor prático. O Evangelho, então, meus irmãos, precisa descer da nossa mente para o coração, para as nossas mãos, para os nossos pés, para a nossa prática diária na vida da igreja. Então fica esse grande desafio para nós, se aproxime intencionalmente dos seus irmãos, ande com eles, ajude os seus irmãos, deixe os seus irmãos ajudarem você a carregar os seus fardos, a lutar as suas lutas com você. Deixe os irmãos saberem dos seus fardos, para que também você seja cuidado. Fale do amor de Deus, mas também tem atitudes práticas desse amor. E aqui Paulo ele deixa uma prioridade para a gente cuidar especialmente os da família da fé. Meus irmãos, qual é o contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas? É corpo de Cristo, é vida de igreja. Por isso nós precisamos de comunhão. Porque olhando de novo para essa mesa, nós não vamos nos assentar com pessoas desconhecidas nessa mesa. Nós vamos nos sentar nessa mesa com todos aqueles que têm um pacto com a gente. Que pacto é esse? Um pacto de sangue. No sangue de? No sangue de Cristo. Todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, que fazem parte dessa família da fé. Então, se você tem que cuidar de alguém, dar prioridade, são essas pessoas que estão aqui hoje ao seu lado. Andar com essas pessoas, escolher andar com essas pessoas, amadurecer com essas pessoas e dar a oportunidade dessas pessoas a amadurecerem também. Então, concluindo, irmãos, pode chamar as crianças lá, por favor, pode ir chamando elas, para elas vindo. Concluindo, então, meus irmãos, o cuidado mútuo não é nada mais do que o reflexo da cruz de Cristo em nosso meio. Então, olha só, Gálatas 6 não coloca para a gente novas regras. Gálatas 6, meus irmãos, nos convida a viver a liberdade que agora nós temos no Espírito, porque o cuidado mútuo não é um esforço humano, tá bom? O cuidado mútuo não é um esforço humano. Lembra daquilo que é de João 15:5? Que aqueles que estão em mim, Jesus fala, aqueles que estão em mim, o que acontece? Produzem bons frutos, permanecem, porque nós nos alimentamos para viver esse cuidado mútuo, não das nossas habilidades, não da nossa sabedoria, não da nossa própria força, mas de estarmos arraigados em Cristo Jesus. É de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo Jesus, que vem tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida comum da igreja. Então nós restauramos porque nós fomos restaurados por Cristo, onde a lei nos esmagaria, a graça de Jesus nos levantou. Nós carregamos fardos porque Cristo carregou o fardo supremo da nossa culpa. A nossa ajuda ao próximo, meus irmãos, é apenas um eco do alívio que nós recebemos na cruz. Nós semeamos com esperança porque a ressurreição de Cristo é a garantia de que haverá uma colheita eterna. Então, não saia daqui hoje tentando ser uma pessoa melhor. Não saia daqui tentando andar essas verdades, caminhar nessas verdades a partir da sua própria força. Não. Saia como alguém que, por ser profundamente amado, agora consegue amar os seus irmãos, consegue enxergar os fardos dos seus irmãos, consegue deixar as marquinhas das suas mãos nos fardos dos seus irmãos e os seus irmãos deixarem as marquinhas das mãos deles nos seus fardos, e assim a gente carrega os fardos uns dos outros. Então, meus irmãos, que a nossa igreja não seja reconhecida por ritos vazios, mas pela marca verdadeira de irmãos que, embora seja difícil, mas que não é impossível, sejamos reconhecidos por irmãos que carregam os fardos uns dos outros, que deixam os outros carregar os nossos fardos, que amam uns aos outros, que se relacionam uns com os outros de forma intencional. E assim nós vamos viver um pastoreio mútuo. Amém? Amém. Vamos para a ceia, eu quero chamar Fischer e a Neuza.